Oi, gente. Oi, tia. Ouvi. Deixa eu ver aqui. Então, bom dia, gente. Iniciando aí nossa aula desse semestre. Graças a Deus, todo mundo bem, né? Assim esperamos. E, infelizmente, não presencial, né? Infelizmente, que a gente queria que tivesse acabado com esse coronavírus e a gente tá todo mundo junto lá, sem problema nenhum. E graças a Deus que dessa forma, porque meio complicado, né, a gente voltar antes de ter uma segurança realmente que não teria perigo nenhum, né? Então, graças a Deus que nós temos questões políticas e de controle realmente para poder a gente conseguir continuar vivo, né, gente? Já pensou a gente voltar para as aulas presenciais, como aconteceu em alguns países aí, e o trem ficar feio, um monte de gente passar mal e tal, né? Então, a gente continua assim, infelizmente, por não ter acabado o coronavírus, né? Podia ter acabado logo, a gente tá livre disso logo, todo mundo com a vacina bonitinho, resolvido o problema. Mas tem até dúvida se a vacina vai funcionar ou não, então é meio complicado isso. Vamos, então, na página 398 do livro de vocês. Esse é o módulo 2, tá? E é o capítulo... Deixa eu ver aqui, para confirmar. Capítulo 4. Então, módulo 2, capítulo 4. A última página ficou faltando corrigir. Se vocês tiverem que pegar o livro, já pega esse módulo 2 e o módulo 3, tá, gente? Que a gente vai usar os dois hoje. Finalizar o módulo 2 e iniciar o módulo 3. Certinho? É um pouquinho mais corrido para vocês esse final desse semestre agora. As outras turmas são mais tranquilas e para vocês é um pouco mais corridinho, tá? Porque ele é diferente, o livro de vocês, em relação aos outros, desse ponto de vista aqui. 398. Na página 398, não é nada. Nós temos aqui o número 9. Observe as imagens e complete suas legendas corretamente, utilizando as palavras do quadro. Então, nós temos aí vias exclusivas, cidade pequena, problemas ambientais. É muito tranquilo isso, né, gente? Então, cidade pequena é a primeira imagem. Vias exclusivas, que é exclusiva para ônibus aí, tá? É essa cidade Curitiba, no Paraná. Ela é reconhecida pela grande quantidade verde que tem na cidade e alta infraestrutura que tem na cidade de Curitiba também. Tá? E tem aqui na próxima que geralmente grandes cidades apresentam problemas ambientais, que é o último. Então, a sequência cidade pequena, vias exclusivas, problemas ambientais. Certo? De boa, né? Essa é a última correção que estava faltando. Passamos então para o próximo módulo, então módulo 3, tá? Diversidade natural e regiões do Brasil. Todo mundo? Eu não fiz a chamada ainda, vou fazer agora, tá? Então, Gabriel, Júlia, Pedro. Ok. Aí tem o Lucas Torres. Cadê? Cá. Brenda. Maria Clara. Eu coloquei Ana Clara. Ana Clara tá aí também. É Maria Clara Beda. Honorato Beda. Acho massa esse nome. E Maria Clara Lopes, né, Juliane? Que eu sempre fico assim, tipo, não é Juliane. Toda vez eu olho.
Então, nós temos aqui, ó, essa diversidade natural e regiões do Brasil. Nós vamos estudar as regiões do Brasil. A gente estudou antes os 2 primeiros módulos falando sobre a diversidade do Brasil como um todo, questões de paisagens, questões mais relacionadas à população brasileira, na verdade, né? Então, você tem uma população brasileira característica que faz com que realmente sejamos brasileiros, ok? Todo mundo fala português, com sotaques diferentes, mas português. Uma maioria católica, evangélica, que seja cristã, que acredita em Jesus Cristo, a maioria da nossa concepção do Brasil, certo? E aí com as suas diversas ramificações. Isso vai ter influência, por exemplo, em normas, em leis, em o que a população acredita como um todo, ok? Não é todo mundo que é católico e tem que ser não, né, gente? Logicamente. Mas a maioria da população brasileira, mesmo que não participe fervorosamente, se declara como sendo cristã, ok? A maior parte. Anápolis, na verdade, é a cidade que tem maior quantidade de evangélicos da América Latina. Vocês sabiam disso? Não? Pois é, mas é. Olha só, vivendo e aprendendo, né? Então, nós temos aí a situação dessa diversidade natural de regiões do Brasil. Nós temos que, inicialmente, vamos falar sobre a natureza específica do Brasil todo, tá bom? Terminar esse período aí que a gente falou mais da população como um todo, a gente vai terminar esse período. Esse capítulo é bem pequenininho, capítulo 5. E logo em seguida a gente entra em relação das divisões, o que tem de características de cada região do Brasil, tá? Então a gente vai falar da região norte, vai falar da região nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, ok? De cada um. Identificar quais são os estados, identificar características dessa população, características econômicas, financeiras, qualidade de vida, em relação à cultura dessa população, às festividades e assim por diante, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai começar aí esse capítulo falando sobre as paisagens brasileiras e tem as formas diferentes de regionalizar. O livro de vocês, ele trabalha região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Então, são 5 regiões do Brasil. E ele é dividido em essas 5 regiões, tá certo? Isso que vocês estudaram também no 4º ano, se não me engano, o 5º ano, por aí, né, gente? Foi dessa forma. As 5 regiões, não foi? O livro anterior de vocês, sem ser esse daqui, que são divididos por módulos, né? O anterior, ele era mais completo, mais cheio de coisas, mas ele tinha também... Eu não diminuí a qualidade das minhas aulas em hipótese nenhuma. Vocês percebem que eu falo além do que está no livro sempre, né, gente? Que eu continuei do mesmo padrão, até melhorei um pouco em pesquisa e coisas do tipo, coisa que eu sempre tento fazer. Mas em relação ao conteúdo que tem no livro, ele é mais resumido. Não que tenha menos coisa, ele é enxuto, esse livro. E ele traz nessa abordagem de 5 regiões. O anterior, ele tinha 3 regiões. E eram regiões que a gente tem que saber essa diferença, e eu vou trazer para vocês também essa diferença aí, tá bom? Vocês precisam ter bem claro e saber quais são essas diferenças para poder a gente compreender. Então, nós vamos na página 330, Formações Vegetais Nativas do Brasil. Tá. Ele está perguntando, na verdade, na 328 e 329, que lugar está sendo retratado aí nessa fotografia. E aí ele está falando sobre o Parque Nacional, que é localizado entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, o Parque Nacional ali de Itatiaia, tá certo? É o nome, se não me engano, indígena, Itatiaia. Quais elementos da natureza podem ser observados na paisagem? Alguém quer falar? Uma cachoeira, árvores, muitas pedras. Muitas rochas, né? Isso aí.
certinho. Então, muitas rochas, uma cachoeira, no caso aí, provavelmente um rio, e uma vegetação densa, com árvores bem juntas, próximas umas das outras. Então, realmente, uma área de floresta, né? E aí, nós temos aí, provavelmente, Mata Atlântica, tá? Dessa região aí, Mata Atlântica. Nós temos onde já observou, você, no caso você, individualmente, vocês já observaram alguma paisagem semelhante aqui em Anápolis ou próximo de Anápolis? Ninguém foi para Pirenópolis? Nunca? Ninguém foi para Pirenópolis? Então, quem já foi em Pirenópolis já viu algo semelhante. Quem já foi para Goiânia já viu algo semelhante. Quem já foi para Goiânia, o tipo de vegetação que tem nessa região ali indo para Goiânia é uma vegetação diferenciada. Existem autores que identificam ela como sendo uma mata tropical, tá? Uma área de mata tropical. Mas existem a maioria dos autores de livros que estudam vegetação e tudo mais, tratam ali como sendo região de cerrado. Por que uma região de cerrado? Por que ela é diferente aquele cerrado que está ali nessa região entre Anápolis e Goiânia de todo outro cerrado que tem? Vocês têm ideia? Eu já falei isso com vocês sexto ano, eu acho. Não? Então, ali, nessa região, tem algo específico chamado uma região em que tem um derramamento de magma muito antigo da época dos dinossauros. Não que tinha um vulcão em erupção, algo do tipo, não. É um tipo de rocha magmática em que tem muitos nutrientes. E esses nutrientes fazem com que as árvores cresçam mais, fiquem mais robustas, diferentes. Então, é cerrado, só que com um solo diferente, que faz com que as árvores fiquem tão grandes, como tem ali na região indo para Goiânia, que é a região próxima ali do Ribeirão João Leite, que fez a barragem do João Leite, certo? Daquela região. Então, formações vegetais nativas do Brasil. Isso daqui é exatamente o que eu acabei de falar, que é a página 330. Vocês vão observar Goiás. Em vez de ser tudo cerrado, como a maior parte tem, que é tudo cerrado, ele tem um verde claro chamado floresta tropical. Olha lá, no mapinha de vocês no livro. Esse daqui, ó. Olha lá, um Goiás aqui e tem um trenzinho verde, uma mancha verde no meio. Essa mancha verde, de acordo com esse autor, é uma área de floresta tropical. De acordo com a maioria de vários outros livros e autores que eu já vi, isso daí é tudo cerrado, tá bom? E o cerrado, ele é muito mais extenso, muito maior até em proporção aí, que acaba demonstrando nesse mapa. Claro que são autores diferentes, são mapas diferentes, cada um coloca de acordo com o que tem de estudo, tá, gente? Não é que esteja errado, ok? Mas são estudos diferentes que têm abordagens diferentes e a gente respeita e vê o que está no mapa e aquilo ali, tá certo? Como tarefa de casa, vocês vão copiar esse mapa da página 333 no caderno de vocês. Vocês vão pegar a folhinha aqui, ó, pegar a folha do caderno de vocês, colocar aqui em cima e copiar ele todinho aqui. Tá certo? Deu para entender? Sim? Então tá bom. Então, vocês vão fazer isso. Tá bom? Vocês vão copiar o mapa aqui. Aí vocês vão dividir aqui entre eles cada corzinha e pintar com as cores respectivas e fazer a legenda. Deu para entender? Por que eu preciso que vocês façam isso? Para vocês identificarem e colocar também... vocês precisam ver no mapa e saber Goiás, a maior parte de Goiás, tem qual tipo de vegetação aí, gente? De acordo com o que está no livro? Cerrado. Cerrado? Isso mesmo, nós estamos numa área de cerrado, tá? Quando a gente pensa na Amazônia, a Amazônia está inteiramente em qual tipo de vegetação? Tropical? Floresta amazônica. A tropical, é a Mata Atlântica aí, que é o litoral brasileiro, certo?
É só a questão do verde, ficou meio parecido, mas ele tem a diferenciação aí, tá bom? Então, a gente precisa saber, por exemplo, mata de araucárias, caatinga, área da caatinga. Ela está na região norte do nosso país. E tem um motivo para ela estar aí, tá certo? A gente vai estudar mais profundamente isso daí na hora que a gente for falar sobre essa região. Nordeste, na verdade. Não é norte, na região nordeste. Tá bom? Então, a caatinga na região nordeste. Região norte, predominância da mata atlântica, da mata amazônica, tá? Floresta amazônica. E aí você tem a floresta tropical, que seria a mata atlântica, mais predominante no litoral. Região dos campos, lá no sul do Brasil. Vegetação, esses tipos de vegetação vocês precisam saber identificar, tá? Se, por exemplo, já vi questões de vestibular cair realmente, deles não colocarem qual é o tipo de vegetação que tem, por exemplo, no Cerrado e na Caatinga. E aí falar os dois que estão faltando, quais são? Aí coloca alternativas lá, A, B, C, D. Ou às vezes até né? Aí coloca Mata Amazônica, Floresta Tropical, Caatinga e Campos, Pradarias e Pantanal. Coloca outros tipos de vegetação. E aí uma delas está o Cerrado, no lugar certinho, e Caatinga. Então você precisa saber identificar onde fica cada um. Quais são os principais aí dos estados que são predominantes? Deu para entender, gente? Sim? Então, a gente precisa aprender a identificar eles aí e se localizar. Quais são essas características? Isso daí vai fazer diferença. Isso daí são vegetações nativas. Hoje em dia está exatamente bonitinho do jeito que está no mapa? Na vida real? Não. Nós temos transformações de seres humanos. Tem um monte de áreas devastadas por conta de cidades. Áreas devastadas para poder utilizar tipos de minérios. Ou utilização daquelas madeiras. Ou gado, soja, assim por diante. Certo? Júlia, você só ativa seu som se você quiser fazer alguma pergunta, por favor. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu beber água. A garganta tá que tá. Olha só. Essa questão 1, que tá aí na página 330, ela tá falando pra gente localizar o estado onde a gente vive e falar qual é o predominante aí, ó. Tá? Quais são os principais tipos de vegetação presentes nele. E aí eu quero que vocês escrevam aí. Qual é o principal, gente? Cerrado. Cerrado. O principal é o cerrado. Então, vocês vão colocar aí cerrado. Tá certo? Então, só colocar cerrado. Já fica certinho. (331) Então, nós vamos estudar algumas características específicas de cada uma dessas regiões aí, tá certo? O que que... tem uma coisa que eu queria falar com vocês. O que que vai fazer com que tenha uma vegetação específica em cada região dessa? O que que vocês precisam observar, saber, lembrar? O que que vai influenciar para a floresta amazônica ser floresta amazônica? E não ter floresta amazônica aqui no Cerrado? Clima. Clima? Isso aí. Clima. O que mais? A vegetação vai ser diferenciada por quais motivos? Pelo clima. Tipo de vegetação. A vegetação vai ser influenciada por quais motivos? Pelo clima. Tipo de solo. O clima, tipo de solo, o que mais? Quantidade de água. Isso daí é principal. E qual é a faixa, principalmente o clima, é a faixa onde tem maior incidência de raios de sol e menor incidência de raios de sol.
isso vai ter influência específica ali para ter aquele tipo de vegetação, certo? A vegetação da Amazônia não seria a vegetação da Amazônia se não tivesse o solo daquela região, o clima daquela região, as massas de ar e de úmidas que chegam do litoral nessa região. Tudo isso influencia. E assim vai cada região nossa, onde tem os tipos de climas diferentes, tudo vai influenciar, tá certo? Massas de ar, clima, o solo, tudo é um conjunto, tá bom? A gente precisa ter isso em mente para poder identificar quais são as diferenças de um e de outro. Então, na página 331, ele está falando aí no quadrinho verde sobre a floresta amazônica. Floresta amazônica é a área que essa floresta ocupa corresponde a 59% do território brasileiro. 59% do Brasil é floresta amazônica. Deveria ser pelo menos, né? Parte dela está devastada. Não tanto quanto a gente pensa, tipo, muita devastação, mas está sendo devastada, né? Claro que a floresta amazônica é gigantesca, é muito, muito grande. Gente, mais da metade do Brasil é floresta amazônica. É a maior floresta tropical do mundo. Sim. Conta com uma grande quantidade de espécies de árvores que podem chegar a 60 metros de altura. Então, 60 metros de altura é um tanto que uma árvore pode chegar na floresta amazônica, tá? Existem árvores de 40 metros de altura, outras de 60, e assim vai. E, claro, algumas baixas também, tá? Tanto a fauna quanto a flora são diversificadas. Existem vários tipos de plantas e vários tipos de animais ali nessa região. Lembrando que é tido como um pomar indígena, né? Que os índios pegavam frutos da Amazônia e levavam para outras regiões e plantavam ali. Por isso que você encontra, inclusive, o açaí na Amazônia como um todo hoje em dia. E, na verdade, antigamente ele era específico só de uma região, tá? Então, os índios fizeram aí um pomar gigante para a gente. Que, na verdade, não é para a gente, né? É da natureza, era deles, eles que cuidavam e cultivavam, eles que são realmente os brasileiros nativos daqui, né? Nós temos... Essa região abriga 10% de todas as espécies do mundo. Todas as espécies do mundo inteiro, 10% está na Amazônia. É bicho pra caramba. Muitas espécies, animais e vegetais dessa floresta ainda são desconhecidas e não foram catalogadas. Existem animais, bichinhos e plantas que estão na Amazônia que ninguém nunca viu. Que ninguém nunca pegou e escreveu esse daqui, tem tal nome, e tirou a foto e colocou num livro de científico. Entende? Então, existem, assim, o que a gente fala de proteção da Amazônia, em questão principalmente de remédios. Vai que uma dessas plantas que estão lá na Amazônia cura coronavírus. Então, sabe? Pode ser que sim. Né? Como existem vários medicamentos que foram feitos através de plantas ou animais da Amazônia. Tá certo? Vamos lá. Floresta tropical. Floresta tropical é a Mata Atlântica, a que está no litoral. Tá, gente? Essa floresta se estende por uma vasta área do Brasil. É a região sul do país. Então, ele vai lá da região nordeste até a região sul, quase. Tá? No interior, sua formação vegetal ela é influenciada principalmente pelo relevo. Com maiores altitudes, você tem mares de morros, tá? Nessa região. Não, obrigada, Arthur, eu tô dando não. Tá bom? Ele quer que eu passe batom. Enquanto os ventos úmidos do oceano, eles influenciam as espécies que se desenvolvem no litoral. Então, as espécies de animais e coisas de... Principalmente... Não, meu amor. De moranguinho, tá certo. Olha só, desculpa, gente. Olha só. Aí nós temos aí bromélias, orquídeas, samambaias, são tipos de plantas específicas dessa região aí que vem por conta da influência do litoral, influência
de todo o clima, principalmente dessa região ali, tá bom? Aí nós temos a caatinga. Por que é tão importante essa caatinga aqui? Esse é um tipo de vegetação que só existe aqui na nossa região, tá? Deixa eu falar. Arthur, então fala. Oi, gente. Oi. Então tá, beleza. Dá tchau, assim. Tchau. Dá beijinho. Que fofo! Então pronto. Acabou. Agora vai lá no papai. Papai vai arrumar desenho pra você, tá bom? Vai? Pode pegar o celular da mamãe. A mamãe já passou o batom. Presente no interior da região nordeste, essa vegetação ela destaca por espécies como cactos, plantas arbustivas como espinhos. Então, são plantas menores, tá? E nós temos aí a relação, ela é adaptada para aquele tipo de vegetação, tá bom? Então, nessa região da Caatinga, nós temos plantas adaptadas para essa região. E é muito seco, é um clima meio, não chega a ser desértico, mas é árido, tá? E é a região com maior concentração de população do mundo vivendo em uma região como essa. Tá bom? Então, ela é muito, muito importante. E é uma característica muito específica dessa região nossa aí, tá? A gente pensar que é uma região inóspita ou é uma região em que não tem condições das pessoas viverem, isso é errado. Tá. Aí nós temos uma situação seguinte, as pessoas vivem sim ali e a gente vai estudar mais isso, na verdade, aprofundar um pouco mais, a gente está falando aqui só da parte da vegetação, você não acaba divagando muito, na verdade. Vamos para o cerrado? Na parte do cerrado, é onde a gente vive, nós temos árvores tortas, a vegetação presente em 24% do território brasileiro. Meu filho, eu preciso concentrar. Eu sei que você quer a mamãe. Fica aqui, ó, juntinho, então, e vai assistir. Pronto. Posso falar? Deixa a mamãe continuar a aula dela, só que você tem que ficar quietinho. Tá bom? Bem quietinho. Então, as formações vegetais constituídas principalmente... Eita! Estou passando para outra. Nós temos aí extensas áreas com árvores e arbustos espaçados, então com distâncias grandes entre essas árvores, tá certo? E essas árvores retorcidas. Por que tem árvores retorcidas? Pelo tipo do solo. O solo nosso aqui, ele é um solo muito ácido. Ele tem muita... como chama aquele... Cupinzeiro. É cheio de cupinzeiro. Por que ele tem muito cupinzeiro? Pelo tipo de solo que é muito ácido, tá bom? Tanto que para poder diminuir essa acidez, preciso de colocar aí uma vegetação com uma quantidade específica de calcário no solo para poder estabilizar o solo e produzir arroz, feijão, batata e assim por diante. Tá certo? Eduarda, você não está com presença comigo, tá? E não tem como eu te dar presença no sentido seguinte, para poder acontecer alguma coisa técnica para você entrar agora, teve algum problema, você tem que entrar em contato lá no Colégio Imaculada, conversar com o povo lá. Para de gritar. Vai brincar com o papai, Arthur. E aí, a partir de... No caso, a nossa aula começa às 10 horas. Até 10h05 é o prazo limite para eu poder dar presença. 10h06 eu fiz a chamada. Tá bom? Então, nós temos aqui. Nós temos uma situação também, períodos de seca e períodos de chuva. Eu quero Rodrigo, arruma aqui, por favor. Faltam 10 minutos para terminar. Não tem como você ficar com ele, não? Ué, e daí 10 minutos. Meu Deus do céu. Olha só, gente. A situação.
Nós temos umas queimadas naturais formadas aqui também nessa região do Cerrado. Então, essas queimadas naturais, elas acontecem não porque você jogou alguma coisa lá e queimou, coisas do tipo. Naturalmente, o Cerrado, ele tem esse processo de queimar sozinho. É um tipo de vegetação em que é muito seco, com um sol muito intenso, sem uma gota de chuva, certo? E o sol mesmo esturrica ali e pega fogo. É natural. O que tem acontecido é isso ser agravado todos os anos por conta de papelzinho que você jogou, por conta de papel de balinha que é jogado no cerrado pelo carro, coisas do tipo, as pessoas passam nas vias e jogam, ou pedacinho, restinho de cigarro, latinha de refrigerante, ou seja de vidro também. O que acontece? O sol concentra naquela região e ele reflete para a região ali onde tem o capim e pega fogo, tá? Isso daí é um tipo de queimada que ela não é natural. E isso atrapalha em questão da vegetação, principalmente da região, tá certo? Então, nós temos meio complicado isso, né? Nós temos aí, em período de chuva, vocês vão perceber a diferença também do cerrado, que quando tá seco, época de seca, é tudo esturricadinho, sequinho. Você não vê essa época nossa, né? Não tem nada verde. E na hora que cai a primeira chuva, fica tudo verdinho, muito rápido. As árvores nossas, elas são inteligentes. Elas são muito inteligentes, as nossas árvores. Elas conseguem ter elas retiram, acabam com todas as folhas, jogam tudo fora, e na época de chuva, né? Por que elas fazem isso? Elas retiram suas folhas porque elas vão precisar de menos quantidade de água para sobreviver. Então, elas precisam da água, tiram lá do fundo, pegam essa água para o seu tronco, caule e tal, mas ela continua viva. Parece que está toda morta, só tem os tronquinhos, os galhinhos e não tem nenhuma folha, nada verde. Né? E aí na hora que chove, enche de folha. E é muito bonito ver esse ciclo que tem aqui no nosso cerrado. As matas de cocais é a próxima aqui. É uma formação vegetal, principalmente por palmeiras, babaçu, carnaúba, são coquinhos principais aí. Ele é extraído do coco, a madeira do caule, as folhas para produção de fibras utilizadas em artesanato, principalmente também. É o tipo de vegetação encontrada em uma área de transição. Ele é uma área de transição, principalmente ali entre o úmido da floresta amazônica e a caatinga. Então, as matas dos cocais é um tipo de vegetação que fica entre a floresta amazônica e a caatinga. Você tem ali essa faixa de transição, tá certo? E os campos. Campos ficam lá na região sul do Brasil. Nós temos aí formações especialmente para vegetação herbácea, como as gramíneas. Então, aquelas vaquinhas que ficam andando bem devagarzinho, de boa, não sobe ladeira nem desce ladeira, então a carne dela fica bem macia, né? É uma pessoa que nunca foi para academia, certo? Ela fica bem macia. E aí uma pessoa que vai para academia, rala pra caramba, ela fica bem duro, músculo e tal. Para uma pessoa, é até legal. Agora, para uma vaca que você vai comer, e você vai comer e a vaca vai estar dura pra caramba, a carne, não é legal, certo? Então, essas vacas que ficam lá no sul, que é tudo retinho, bonitinho, elas são mais caras. Tem um tipo de gado específico que mora ali nessa região, que eles colocam a produção desse gado e vende no Brasil todo e no exterior. É chamado de gado de ancho. Ancho. Um negócio assim. Então, clima subtropical, que é essa região mais fria do nosso país, temperaturas mais amenas e frias, gramíneas apresentando entre 10 e 50 centímetros de altura, tá? Essa vegetação, ela espalha por terras e áreas com relevo mais... Você tem tanto retinho como um pouquinho ondulado, ele não é de morro, sobe e desce, coisa assim. Então, é próximo aos rios, as formações mais arbustivas compõem as matas de galeria. Mata de galeria é aquela que fica fechada, o rio fica lá no meio, assim, ó. Tanto que vocês podem observar nessa imagem aqui, ó, em que onde tem o riozinho aqui, você vê o riozinho só uma partezinha,
que tá aqui, ó. Lá tá tudo fechado, você não vê mais onde o rio passa. Que é no caso, por exemplo, da Amazônia, o rio Amazonas é muito largo, você não tem a formação vegetal que tampa o rio todinho. Mata de galeria é isso, quando você tem uma vegetação que tampa por cima todinho, tá? Aqui na nossa região também é mata de galeria, muito pouca mata ciliar, que é só na beiradinha, né? Vegetação litorânea, que ela é uma vegetação característica também aí do nosso litoral, e ele tem variedade de espécies encontradas, né? Também plantas rasteiras, animaizinhos específicos dessa região. Nós temos a restinga, vegetação composta por plantas rasteiras. Tá faltando só 3 minutos ou 2. Não, tá 4 ali. Entrou um pouquinho mais tarde. Recebe influência direta das águas do mar. Também ao manguezal. Manguezal, gente, é super importante. Vocês têm ideia do que o manguezal faz para a população, para o Brasil, na verdade? Não? Os caranguejos vivem no manguezal. Quem gosta de comer caranguejo, só existe caranguejo por conta do manguezal. Eu também adoro. É o único bichinho do mar que eu posso comer, o resto não posso, porque eu tenho alergia. Então, você tem o manguezal, ele tem algo específico aí, que ele é a mistura da água doce com a salgada. Então, são os rios que estão chegando no mar e o mar. E esse encontro aí, se tem uma mistura e tem um manguezal. É água doce e salgada ao mesmo tempo. Ela não pode ser nem muito salgada, nem muito doce, tá? Então, uma coisa muito importante desse manguezal é que ele evita ter erosão na costa. Porque a água do mar, ela faz movimento, certo? E quando vai ali nessas raízes, um monte de árvores, que é essa segunda imagem aqui, ó, vendo? Que tem as árvorezinhas e tem um monte de raízes. Isso daqui vai barrar as ondas do mar e vai fazer com que não tenha erosão ali nessa região. Outra coisa importante aí... A água do manguezal pode ser bebida ou não? Bebida, não. Ela tem alta concentração de sal. E aí essa alta concentração de sal, ela vai retirar os sais minerais do nosso organismo. É meio controverso, né? Mas é isso que acontece. E aí a gente fica com desidratação. Por isso que a gente não pode beber água do mar. Tá? Aí o Pantanal. Pantanal também é uma região que só existe aqui na nossa região, no Brasil e parte da América do Sul. Não só Brasil, mas ali em volta. O que acontece nessa região do Pantanal? É uma área alagadiça, tá? É muita água que tem ali e ela é alagada, essa região. E você tem animais específicos que só vivem nessa região. Só que não, tem animais que se misturam de várias outras partes também, certo? Teve um professor uma vez que chegou a falar um negócio e foi muito bizarro, muito, porque na verdade o manguezal ele tem 2 tipos de vegetação que se misturam ali nessa região, que é a vegetação do norte, no caso a Amazônia, e a região nossa central, que seria a região do Cerrado. Então, o Cerrado e a Amazônia se misturando, você tem ali um pouco dessa vegetação também e os animais também dessas regiões ali no Pantanal. Vocês têm ideia de onde é o Pantanal, gente? Não? Mato Grosso. É na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, exatamente. Isso daí. É o Pantanal. Cadê o Pantanal? É o que tá o laranjado mais forte no mapa de vocês. Bem no cantinho aqui, assim, ó. Mato Grosso do Sul, tá? É a região alagadiça. Tem muito jacaré nessa região, né? Então, nós temos aí a vegetação que desenvolveu na maior planície inundável do mundo, que, embora drenada pela bacia do Rio Paraguai, permanece com áreas alagadas praticamente o ano todo. Então, você tem, tipo, lagos ali nessa região, tá? Naturais. Situada na porção oeste dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pantanal reúne espécies típicas de outras regiões que estão ao seu redor, tá? Aí que tá.